Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez em mais um conteúdo aqui do nosso curso da NASC Consultoria. Eu sou Roberto Nascimento e hoje nós estamos trazendo aqui para vocês um resumo, um vídeo bem curtinho aí do desenvolvimento de líderes, tá? Esse treinamento é para a gente entender quais são os tipos de perfis de liderança e como a gente age com cada um deles, ok? Então, pessoal, a gente trouxe aqui para vocês quais são os principais tipos de lideranças e como eles refletem nas organizações, tá? Nós temos algumas definições aqui, para a gente estar debatendo e entendendo um pouco melhor, ok? A liderança pode ser definida pela capacidade de gerir e influenciar um grupo de pessoas. Para isso, o líder deve ter habilidade e qualidade para motivar os seus colaboradores e fazê-los se engajar nos objetivos daquela organização. Mas será que existem variados tipos de liderança? Pois bem, pessoal, de fato, líderes de sucesso possuem perfis muito variados e podem ser mais amorosos, mais democráticos ou até mesmo mais impositivos. Por isso, não existe uma receita pronta e nenhuma regra fixa que determina o estilo perfeito de uma boa gestão. Diante dessa parte que está grifada aí, eu é bem dito que não tem um título ou um perfil exato para que uma liderança seja eficaz. Ela tem que ser desenvolvida e tem que ser trabalhada diante de cada tipo de perfil e cultura de cada empresa, tá? Ao contrário, a liderança é uma virtude a ser conquistada, mas também permanentemente construída a partir da reflexão e autocríticas constantes. Nesse ponto, o conhecimento de si e, inclusive, da sua equipe comandada é um aspecto fundamental. Então, aqui, a palavra-chave, pessoal, é conhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer sua equipe para que gere bons resultados. Afinal, se um time é formado por pessoas com características singulares, é razoável pensar que esses distintos sujeitos vão compor grupos com necessidades bem particulares. Por isso, um bom líder é aquele capaz de reinventar estratégias para planejar e executar suas ações, tornando-se um exemplo a ser seguido. Então, pessoal, é a inspiração, O líder, ele tem que ser uma inspiração para os seus subordinados, tá? Ficou interessado? Vamos te explicar a importância da liderança dentro das organizações, apresentar as principais formas de liderar para que você possa converter em um gestor cada vez melhor, ok? Um outro item, pessoal, a importância da liderança nas organizações. À primeira vista, parece haver pouca discrepância entre as palavras chefe e líder, já que elas designam aos responsáveis por comandar uma equipe de pessoas, não é mesmo? Entretanto, são muitas as diferenças entre uma e outra, e esses perfis distintos são determinantes para o ambiente de trabalho de uma empresa e para a gestão da motivação da equipe e para a obtenção dos resultados pretendidos. Você quer saber a oposição entre o chefe e o líder? Nós vamos esclarecer aqui um ponto para vocês, o que define, certo? O chefe. O chefe, em geral, ocupa alto posto de uma hierarquia porque foi designado por alguém. Por isso, ele não se preocupa com as características e anseios dos comandados e exerce seu poder de forma arrogante e centralizada. Sua autoridade se dá pelo medo e, consequentemente, ele é mais temido do que respeitado. Assim, ao planificar lucros e resultados, o chefe distribui funções sem pensar no bem-estar da equipe. Desse modo, ele vê os seus funcionários como sujeitos que devem cumprir suas ordens exatamente da maneira que ele, sozinho, julga ser mais eficaz e ponto. Ele nunca incentiva ou motiva a equipe, já que tem convicção de que fazer um bom trabalho é somente uma obrigação do funcionário. Não por acaso, o chefe é um ótimo apontador de erros e transferir as responsabilidades quando algo não funciona bem. Entretanto, se uma meta é batida e o resultado é alcançado,
ele se vangloria como se aquilo fosse um trabalho exclusivamente seu. Então, pessoal, essa é a definição de chefe. Vamos ver agora, nós temos um vídeo no YouTube aí que é bem intuitivo, é esse aqui, tá? Mas eu vou dar Chefe ou líder? Poder ou
nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do conteúdo. E para não ficar muito extenso, aquele vídeo, se vocês procurar chefe ou líder no YouTube, logo vocês conseguem chegar nele, tá? Um outro ponto aí, nós vamos falar sobre o líder. O líder já possui uma postura completamente diferente. Sua autoridade é conquistada por méritos e não somente pelo cargo que ele ocupa. Na liderança, ele é capaz de conduzir o grupo inspirando positivamente. Não por acaso, o líder atua como um grande motivador para o seu time, mostrando de maneira clara a direção em que todos devem seguir para que a empresa obtenha sucesso. Então, pessoal, o líder ele trabalha engajando toda a equipe. Nesse sentido, ao apontar os objetivos da organização, ele não pensa somente nos lucros e resultados, ao contrário, ele se preocupa em demonstrar também os caminhos além de incluir o bem-estar e a satisfação dos funcionários nesse trajeto. Como consequência, sua postura é firme, porém não centralizada, motivo pelo qual acumula respeito e admiração. Ao delegar tarefas respeitando as habilidades individuais, o líder deixa de possuir subordinados e passa a contar com colaboradores dispostos a formar uma equipe coesa e engajada. Olha para vocês verem a importância, pessoal, de se dar como um líder dentro do ambiente corporativo aí. Desse modo, a postura do líder se diferencia da do chefe de uma maneira muito clara. Ele está pronto para assumir essa responsabilidade quando algo dá errado e divide os méritos com a equipe quando o objetivo é alcançado. Ademais, ele tem a capacidade de ouvir os seus colaboradores e se preocupa permanentemente com as dificuldades do grupo, buscando formas conjuntas a superá-las. Tendo em vista as grandes diferenças de postura entre chefe e líder, fica fácil perceber o perfil mais apropriado de sucesso de empreendedorismo. Vocês concordam? Que agora ficou claro, né? Por isso é que a liderança é tão importante para as organizações modernas. Na medida em que o líder tem capacidade de fomentar a motivação dos seus colaboradores, aumentando a performance de todos, além de construir um excelente ambiente de trabalho, ele também consegue deixar tudo mais claro e muito mais eficiente dentro do seu meio corporativo. Ok? Pessoal, os tipos de liderança. Nós vamos citar aqui alguns tipos de liderança, até mesmo para vocês entenderem o tipo de perfil que você está mais próximo, que você entende que é o seu perfil para estar executando os pontos fortes que você tem nesse tipo de liderança. E como podemos intuir, uma equipe bem conduzida é certamente muito mais eficiente e harmônica no caminho certo para o sucesso. E nesse ponto a liderança é um aspecto primordial. Entretanto, apesar de haverem líderes natos que, por intuição, sabem exatamente como se portar para fazer uma boa gestão das pessoas e dos negócios, é possível aprender a liderar implementando práticas e habilidades desenvolvidas ao longo do tempo. Então, pessoal, eu grifei aqui para vocês prestar bem atenção nesse ponto aqui, tá? Por isso, vamos te explicar de forma detalhada quais são os principais tipos de lideranças, como funcionam, como são as diferenças entre elas, além dos prós e contras de cada uma. Afinal, conhecer bem os modelos de liderança também ajuda a desenvolver um pouco mais a arte de liderar, tá? Então, vamos acompanhar aí. O primeiro líder que nós temos, pessoal, esse slide eu vou demorar um pouquinho mais, até mesmo para vocês anotar, para vocês interpretar muito bem essa definição aqui de cada liderança, tá? A primeira é o líder autocrático. Esse primeiro modelo de liderança está no limiar entre o que delimitamos anteriormente como chefe e como líder, tá? Isso porque, apesar de possuir alguma abertura para opiniões alheias, o líder autocrático faz poucas consultas ao grupo e ainda tende a centralizar todas as suas decisões. Por isso, esse estilo de liderança está muito mais focado nas tarefas e, consequentemente, não há incentivo à participação dos membros da equipe na etapa de planejamento, somente na execução dos seus projetos.
Então, pessoal, assim, o líder autocrático se caracteriza por um forte controle dos indivíduos e do grupo, o que leva frequentemente a tomar atitudes autoritárias. Nesse processo, ele conduz os projetos com muito vigor, mas não valoriza as competências e os conhecimentos dos seus subordinados ou colaboradores, o que gera um ambiente extremamente de cobrança e limita o desempenho do grupo. Além disso tudo, pessoal, quando tece elogios ou crítica, o líder autocrático faz de maneira pessoal, sem se preocupar com os aspectos do colaborador no trabalho em equipe. Por fim, a liderança autocrática é também marcada por um forte sentimento de concorrência. Desse modo, o líder costuma ter medo de incentivar a aquisição de conhecimento por parte dos seus colaboradores, com receio de que algum deles possa superá-lo e tomar o seu lugar. Um aspecto positivo na liderança autocrática, pessoal, nós também temos aspecto positivo aí, tá? É a maior velocidade na tomada de decisão, tendo em vista que ela consegue chegar na pessoa sem contar que ela simplifica os processos de trabalho na medida em que o líder designa todas as tarefas. Porém, ele também tem desvantagens, tá? São enormes. A falta de criatividade da equipe, que ele deixa a equipe muito presa, né? A diminuição de motivação e possíveis medo, né? desse poder por parte do líder. Então, basicamente, um grande problema aí que eu vejo no líder autocrático é que ele centraliza muito, certo? E com isso deixa com que a equipe não seja criativa, não se desenvolva e fique muito presa naquele contexto de eu não fiz porque não me orientaram, não me passaram, e nisso vai ficar atrasado aí para os demais departamentos ou demais empresas que têm um ou outro tipo de liderança, ok? Próximo líder aí, pessoal, é a liderança democrática, né? Quando nós falamos em democracia, muitos é aquele ponto que a gente entende que a pessoa ela vai votar em algum momento ali para que seja feito ou não, dependendo da situação ou do assunto que esteja sendo tratado, tá? Como o próprio nome sugere, a liderança democrática corresponde ao antônimo da autocrática. Nela, o líder ele permite, incentiva a participação dos colaboradores em todas as decisões importantes para o grupo. Para ele, ideias, críticas e sugestões são fundamentais no planejamento e na execução dos projetos. Assim, o consenso é a palavra-chave para entendermos esse tipo de liderança. Ao valorizar a participação das pessoas nos processos decisórios, o líder democrático ele permite uma maior divisão das responsabilidades e das suas atribuições, as tarefas, né? Desse modo, ele se torna um facilitador para orientar o grupo, fazendo com que a coordenação de atividades e sugerindo ideias em igualdade de condições com os demais membros, valorizando-se mais as boas ideias e menos o cargo. A própria equipe define. Então, a gente tem que entender que, portanto, os caminhos a serem trilhados e as estratégias a serem seguidas nesse sentido, o papel do líder é mais construtivo e menos de designação. Como consequência, ele procura um membro regular do grupo disposto a ajudar sempre que necessário. Quando precisa criticar ou elogiar algum membro, o líder democrático é mais objetivo e menos pessoal para isso. Ele apresenta planilhas e dados como os resultados, atentando-se estritamente aos fatos que ele recolheu, os colhidos ali, né? As equipes submetidas aos processos de uma liderança democrática, em geral, tendem a construir bons ambientes de trabalho, o que gera maior qualidade e satisfação pessoal e profissional dos seus membros. Então, pessoal, aí nós falamos um pouco da liderança democrática. Agora nós vamos falar da liderança do líder coercitivo, tá? Esse líder, se ele tem uma característica por sua vigilância e críticas implacáveis.
É um estilo de lideranças mais mundano, que tende a demonstrar à equipe como as coisas devem ser feitas, sem se ater muito ao diálogo ou participação dos demais membros. Sendo assim, esse líder, o coercitivo, tem sempre os postos ferramentas de repressão para os erros e raramente faz elogio aos colaboradores. É um estilo de comando que se baseia na habilidade de influenciar através do medo e da punição. Então, pessoal, esse líder, portanto, o funcionário tende a ser visto como uma peça da engrenagem da empresa. E caso não esteja funcionando de maneira adequada, pode ser facilmente substituída por outra, tá? Em situações normais, esse tipo de liderança possui grandes desvantagens. Atento aí, pessoal. Na medida em que limita completamente a proposição de soluções inovadoras por parte dos colaboradores, além de impedir a livre ação dos indivíduos. Isso, claro, gera um sentimento de insatisfação na equipe e um ambiente de trabalho pesado e estressante. Entretanto, em situações de emergência, como podemos citar exemplo, uma crise aguda, esse estilo de liderança pode ser aplicado para que determinadas tarefas sejam cumpridas de forma imediata por meio de instruções precisas. Nesses casos, a tarefa tem de ser executada sem que haja tempo para diálogo e o líder coesivo exige que seja efetivo. Ok? Agora nós vamos falar de um outro líder, o dirigente. Tá? Então, pessoal, esse aqui já é o quarto líder que nós estamos explanando aí, tá? Eu estou detalhando para vocês com os termos técnicos, até mesmo para vocês fazerem algumas anotações aí, ok? Esse tipo de liderança possui foco no longo prazo. Por isso, o líder deve buscar habilidades visionárias que lhe permitam mobilizar a equipe para a direção correta para a obtenção de resultados sólidos que só serão deslumbrados no futuro. Então, esse líder não é imediatista, tá, pessoal? O líder dirigente demonstra um rumo e estabelece o objetivo final, mas deixa que cada colaborador reflita, externalize o que será necessário para que se atinja o resultado planejado. E, portanto, uma gestão fortemente baseada nas potencialidades de um diálogo franco e transparente, bem como na construção conjunta de soluções criativas. Então, pessoal, desta maneira, o líder dirigente tem de saber delegar direcionamentos claros, sem deixar espaços para qualquer dúvidas. Todos os membros da equipe têm de estar cientes do projeto comum e daquilo que tem de fazer para cumprir as metas. Como estratégia de controle, menos do que medo e coerção, o líder dirigente emprega ferramentas de monitoramento e desempenho do time. Assim, as críticas e elogios são metricados a partir dos dados confiáveis da performance individual e de coletividade. Então, pessoal, esse líder é completamente o oposto dos demais líderes. Ainda que os impactos desse líder de liderança sejam, em geral, simultaneamente positivos, os resultados do ambiente da instituição, quando gera uma crise, ele não é recomendado. Isso porque o diálogo exige tempo para deliberação e emergências demanda de decisões rápidas em geral, ok? Então aqui nós estamos citando alguns tipos de liderança, quais são os prós e contras, Agora nós vamos falar daquele líder afetivo, aquele amoroso, Se em vários tipos de liderança os resultados em tarefas tendem a ser considerados mais importantes do que as pessoas, no caso do líder afetivo é possivelmente diagnosticar justamente ao oposto. Então, pessoal, esse tipo de liderança aqui é aquele líder muito harmonioso, que tudo ele quer trazer a equipe para debaixo da sua asa, como se fosse seu pai, sua mãe, protegendo em todo sentido para não gerar um mal-estar. Mas também tem um ponto
que a gente tem que atentar, tá? Logo aqui, ó, nós temos que atentar às necessidades dos trabalhadores. É importante, mas a necessidade de estabelecer fronteiras da vida e na organização, respeitando a privacidade dos colaboradores. Então, pessoal, nesse estilo de liderança aqui, muitas vezes esse líder ele peca em estar querendo interferir demais na vida pessoal dos seus colaboradores. Isso não é legal, tá? Até mesmo porque é necessário de ter essa divisão entre o pessoal e o profissional, ok? Essa liderança é altamente indicada em situações das quais a moral do time está abalada, é necessário reconstruir a autoconfiança e, nesses casos, o cuidado na gestão de pessoas é fundamental para a recuperação de força produtiva. Então, pessoal, se eu tiver esse tipo de liderança no departamento de recursos humanos, ele vai ser bem aceito. Mas se eu tiver no departamento de vendas, aí ele já não é tão bem aceito. Por quê? Vendas precisa ser um pouco mais efetivo nessa questão da gente estar criando as estratégias mais precisas para cumprir metas ali no final do mês, ok? No entanto, apesar de suas características positivas, o líder afetivo não pode ser um bom perfil indicado em momentos de pressão, que foi o caso que eu acabei de citar, né? As cobranças e exigências são mais urgentes e necessárias, ok? O líder treinador. Esse líder, pessoal, no caso, eu me visualizo muito nele, tá? Para entender esse tipo de liderança, a metáfora do treinador de uma equipe esportiva pode ser bastante útil, né? Isso porque o líder treinador investe boa parte do seu tempo no diagnóstico dos pontos fortes e fracos de sua equipe. Em seguida, ele estabelece um plano com diretrizes para promover melhoria de cada indivíduo do seu time, tendo em vista todo o conjunto, ok? Esse tipo de liderança ele é caracterizado pelos princípios do coach, tá? O líder treinador estimula competências e atua de forma conjunta para promover e delegar tarefas customizadas a partir das características individuais de seus funcionários ou colaboradores, tá? O líder sabe delegar com assertividade, sem ser ríspido ou grosseiro. Além disso, possui grande capacidade de motivação e está sempre buscando formas de desafiar os seus liderados e atinge patamares muito altos. Então, pessoal, para vocês verem, cada líder tem seu ponto bom, né, que pode ser aproveitado e o seu ponto que pode ser trabalhado de melhoria aí, ok? Como podemos perceber, esse tipo de liderança funciona bem ao longo prazo e é ideal na formação de novos líderes, para atuação de situações de curto prazo ou quando membros de equipe possuem resistência a mudanças, o líder treinador nem sempre é o mais indicado, ok? Então, pessoal, diante dessas opções que a gente trouxe para vocês aí da liderança, agora nós vamos falar um passo a passo para ser o melhor líder, ok? Então, aqui os dizeres está muito bem claro. Ser um bom líder hoje significa muito mais do que obter bons resultados ao final de cada mês. A incumbência do gestor promove a integração e a motivação do seu time, gerando ambientes de trabalho saudáveis capazes de instigar e engajamento dos colaboradores. Mas como desenvolver as habilidades para se tornar um líder cada vez melhor? Algumas atitudes simples serão determinantes para o sucesso do liderado ou o sucesso da sua liderança, ok? Vamos lá. Nós vamos citar aqui alguns passos que vocês podem seguir, até mesmo para que, se não pratique, comece a praticar no seu estilo de liderança, tá? Seja exemplo a ser seguido. Muitas vezes, há uma grande diferença entre a teoria e a prática. Nesse sentido, é bom o líder promover uma aproximação entre elas. Para isso, é necessário que você execute aquela que prega, né? Aquela regra. Antes de cobrar, seja você mesmo o exemplo e mostre com atitudes aquilo que espera da equipe. Lembre-se de que os líderes são constantemente observados e funcionam como verdadeiros espelhos para os seus funcionários, tá? Um segundo,
Recompense bons desempenhos. Então, pessoal, se a pessoa conseguiu atingir a meta, para estimular a sua equipe, mantê-la motivada, o líder deve ser capaz de instituir ferramentas que valorizem bons comportamentos e resultados alcançados. Então, um elogio, uma bonificação, tudo isso está dentro dessa recompensa. Esses procedimentos simples demonstram que você confia no time e que tem certeza de que, com trabalho árduo e colaborativo, os objetivos serão alcançados de uma maneira muito mais natural. Valorize o conhecimento. Então, pessoal, aqui está falando sobre o conhecimento, né? Se a pessoa entrou na sua equipe, na sua empresa e já tem o conhecimento, tenta aproveitar esse conhecimento, né? Como líder, você também deve atentar para as novidades do mercado e buscar estar sempre atualizado. Então, nem sempre você é determinante de saber todos os processos, ou se aquele processo que você implantou está sendo melhor aproveitado nesse sentido que você está acompanhando. Talvez novas ideias façam com que o projeto seja melhor redesenhado, ok? Por isso, invista no treinamento pessoal de sua equipe, demonstre a importância da educação continuada e estimule o investimento dos seus comandados em cursos de extensão de pós-graduação. Além de contribuir para a construção de um time de excelência, essa atitude também demonstra que você preocupa com a carreira de seus funcionários. Vamos lá para um passo muito importante, tá, pessoal? Seja humilde. Muitas vezes a arrogância, né, a prepotência, ela nos deixa um pouco afastado dos ideais primordiais que precisa estar dentro daquele ambiente corporativo, tá? O líder não deve ser arrogante ou prepotente. Ao contrário, para obter sucesso e conquistar confiança, ele tem que ser humilde, aberto ao diálogo. Então ouça. O seu colaborador chegou para falar algo ou que está pontuando alguma coisa que não gostou, ouça. E depois você toma ação, mas no primeiro momento apenas ouça, ok? Assim, reconheça seus próprios erros e não tenha medo da construção coletiva de decisões. É importante manter a autoridade, mas ela só será conquistada com respeito às ideias e pensamentos dos demais. Por isso, seja franco e transparente, mas firme e educado em suas designações. Além disso, colha feedbacks da equipe sobre o que você precisa melhorar e trabalhe arduamente para isso. Ok? No quinto ponto aí que nós estamos passando para você estar melhorando sua liderança é a visão de futuro. Para uma liderança de sucesso, você precisa antever as necessidades do mercado e preparar sua empresa para encarar os desafios futuros. Quanto maior sua capacidade de visão, maior será também as possibilidades de pensar soluções concretas e inovadoras junto à sua equipe. Um outro ponto aí, pessoal, uma outra vantagem, é de ter foco na evolução correta do mercado e fazer você ser respeitado, admirado pelos colaboradores, que estarão mais confiantes nos resultados positivos do seu trabalho. Um outro ponto aí, pessoal, prepare novos líderes. Se você é um líder, você tem que entender que aquela função você está nela, mas ela não é sua da agora para frente, Então, você está nessa função, mas essa função ela pode ser desenvolvida, ela pode, dentro da empresa, da corporação que você trabalha, você pode ser direcionado para um outro departamento, você pode ser promovido, e aí você já precisa ter uma pessoa pronta para estar assumindo o seu papel dentro daquela função que você exerceu tão bem, ok? Um líder genuíno não deve ter medo de transmitir seus conhecimentos e colaborar na forma de novas lideranças. Por isso é necessário que ele tenha percepção para reconhecer na sua equipe aquelas pessoas que poderão ser suas sucessoras para ir preparando desde já. Isso garante que o líder seja também reconhecido por sua capacidade tutorial e por sua solidariedade na gestão da carreira dos demais membros do grupo.
Estar atento à evolução dos seus colaboradores é um aspecto fundamental da liderança. Um outro ponto aí, pessoal, possua autocrítica e autoconhecimento. O autoconhecimento é o principal ponto de todos os líderes. O líder tem que estar preparado para diversas situações. Por isso, nunca pense que você já sabe tudo. Afinal, uma realidade é dinâmica e se altera a cada instante. Então, pessoal, nem sempre você vai estar preparado para todas as situações, mas você tem que ter um equilíbrio de respirar e falar, não é o momento de eu resolver esse determinado assunto agora. Eu vou pensar e logo após a gente conversa, ou logo após eu te trago uma solução, ok? Nesse ponto, é necessário exercitar a autocrítica para poder entender o que você pode melhorar e quais as ferramentas você deve utilizar para esse fim. Autoconhecimento gera confiança e estimula o crescimento. Como você pode notar, contar com bons líderes é um aspecto fundamentalmente para o sucesso de qualquer, inclusive a estender os tipos de liderança e importância para perceber seus reflexos nas organizações. Então, pessoal, esse último parágrafo aqui, vamos ler ele com calma para a gente interpretar de uma maneira mais efetiva. Como você pode notar, contar com bons líderes é um aspecto fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Inclusive, entender os tipos de liderança é importante para perceber seus reflexos nas organizações. Ou seja, um bom líder ele vai gerar bons resultados, ok? Então, pessoal, agradeço a todos. Mais um conteúdo aí, tá? No nosso canal da NASC Consultoria, né? E agradeço muito a vocês em nome da NASC e até o próximo vídeo aí, ok? Obrigado e até mais. Coloquei para vocês os contatos da NASC Consultoria. Caso vocês tenham interesse em estar entrando em contato conosco, estamos à disposição. Obrigado e até o próximo vídeo.